Eu sou Carla Pavão, saudando as nossas comunidades Paz e Bem, Pós-TV 247, canal Filosofia e Movimento, e você que está passando por aí nesse minuto. Estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, em continuação do livro Martelo das Feiticeiras, também conhecido por Maleus Maleficarum, eu sempre leio porque me atrapalho nessa palavra, e atendendo o pedido de todas vocês que nos assistiram, para que nós dessemos continuidade a isso. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, gente? Então vamos continuar, tá? Preparem os seus corações para as coisas que eu vou contar, tá bem? Muito obrigada a todos que comentaram e disseram que querem que a gente continue mostrando esse livro, né? Para quem está chegando hoje, esse é um livro escrito por 2 inquisidores no século XV, prefaciado pelo Papa da época, tá bom? Então, é um documento que explica quem são as bruxas, como identificar as bruxas, o que fazer com as bruxas e tal. Quer dizer, é o livro bula para a perseguição às bruxas que foi feito pela Inquisição, né? Naquele período terrível de caça às bruxas. Então, é um livro muito interessante para a gente entender como eles pensavam, né? E todo o pensamento que eles fizeram anti-mulher. É um pensamento anti-mulher. Então, a gente está lendo e tentando entender como que isso ainda até hoje reverbera até hoje, né? Isso que a gente está fazendo, muito bem. Então, gente, preparem-se que hoje vai ser forte, tá bom? Eu vou passar, então, para a questão 6 que ele coloca, né? Que é sobre as bruxas que copulam com os demônios, porque principalmente as mulheres se entregam às superstições diabólicas. Porque principalmente as mulheres. Essa é a questão deles, né? Então, supõe-se que principalmente as mulheres, e por quê, né? Aí, então, claro, tem várias páginas, eu selecionei alguns trechos e vou ler para vocês e a gente vai comentar. Eu vou comentar primeiro, depois a gente faz as considerações teóricas, tá? Vocês entenderam o que eles estão dizendo e depois a gente desconstrói o discurso. Então, ele fala assim, é um fato que maior número de praticantes de bruxaria é encontrado no sexo feminino. Fútil é contradizê-lo, afirmamo-lo com respaldo na experiência real. Que experiência real é essa? Mais para frente, uma das experiências reais é que esse mesmo cara que escreve esse livro, ele encontrou na casa de uma bruxa uma árvore cujos frutos eram falos. Só para vocês terem ideia do que vocês imaginam uma árvore que tem falos como frutos. Então, só para vocês terem ideia do que é do que ele está chamando de experiência real. São essas alucinações, né? Imaginando aqui se eles encontrassem hoje em dia vibradores, né? O que eles fariam? Os bruxos dominaram o mundo. No testemunho verbal de pessoas merecedoras de crédito. Então, tudo que ele vai dizer aqui, que por que as mulheres são mais suscetíveis à superstição e, por isso, à sedução dos demônios, né? Então, por fatos verídicos, como esse, ele encontrou na casa de uma bruxa uma árvore com muitos, que ao invés de frutos dava falos. E também no testemunho verbal de pessoas merecedoras de crédito, quer dizer, o argumento da autoridade, né? Se ele falou, está falado, né? Estamos na outra página já, então agora eu vou ler alguns desses testemunhos indubitáveis e o que eles dizem sobre as mulheres e por que elas são, então, mais predispostas a superstições e a virarem bruxas e cederem-se à manipulação dos demônios. Da perversidade das mulheres fala-se no Eclesiástico 25. Eclesiástico, livro sagrado desta religião. Não há veneno pior que o das serpentes, não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. O que eu acho engraçado, assim, tragicômico, né, terrível, é que mulheres são muito mais assassinadas por homens do que o contrário, né? Então, isso é muito curioso, porque essa distorção da realidade, mais uma vez, né? O fato é que as mulheres sofrem mais violência dos homens do que o contrário. As mulheres podem, eventualmente, ser chatas, mas raramente elas se tornam assassinas de homens. Aos homens não basta ser chatos, eles têm que se tornar assassinos das mulheres. Como é o caso aqui deste livro, né? Ele vai dar todos esses argumentos para, no final, explicar como, então, prender as bruxas e colocá-las na fogueira. Segurem-se, meninas. Na sequência. E entre o muito que nesta passagem escriturística se diz da malícia da mulher, há uma conclusão.
Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher. Pelo que São João Crisóstomo comenta sobre a passagem, é melhor não se casar. Mateus 19. Que há de ser a mulher senão uma adversária da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, um deleite nocivo, um mal da natureza pintado de lindas cores. Portanto, sendo o pecado dela divorciar-se, conviver com ela passa a ser tortura necessária. Ou cometemos o adultério, repudiando-a, ou somos obrigados a suportar as brigas diárias. Eu estava lendo, enquanto você falava, o que era o tal do Eclesiastes 25, porque eu não sou muito versada em Bíblia, né? E estava assim, ele começa falando dos parentes, da mulher e tudo mais. O 25 fala assim, entre seus parentes, queixa-se o seu marido e ouvindo-os, suspira amargamente. Então, ela fala assim, se a mulher tiver o mando, ela se erguerá contra o marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. E por aí vai. Exato. Então, assim, é realmente uma religião anti-mulher, é uma religião realmente patriarcal e que constrói a mulher como o outro. Isso é muito interessante. Nem toda cultura fez isso. Essa cultura judaico-cristã, esse livro aqui é um livro cristão, né, especialmente, e também algumas derivações, né, um tipo de islamismo, constrói a mulher como o outro. Então, a mulher é o estranho. A mulher não é a humanidade, ela é uma coisa, a humanidade é o homem, e a mulher é o estranho, é esse outro que, com relação ao qual os homens não se identificam, não são capazes de entender o que ela quer. Então, ela é o estranho, ela é o perigoso, ela é o outro, com o qual não é possível identificar-se. Tanto que eles projetam na mulher toda a maldade que eles mesmos vivem, né? Este livro aqui, ele vai culminar na justificativa de colocar as mulheres nas fogueiras, né? De levar para os calabouços e depois colocar na fogueira. A combinação disso aqui é a violência contra a mulher, entende? Até aqui está a violência simbólica, né? Só que depois isso vai resultar na violência física mesmo, que é a matança, uma matança imensa mesmo, assim, mais de 80% das pessoas que foram pegas pela Inquisição foram mulheres. Então, realmente é uma perseguição contra mulheres e foi uma matança generalizada. Teve aldeias, vilas que não sobrou uma única mulher. E o que é curioso é que quando eles constroem, então, essa mulher como outro, eles projetar na psicologia é você vê no outro aquilo que você faz, né? Então, aqui eles estão o tempo todo dizendo, olha, a mulher é maléfica, a mulher é maligna, a mulher causa um monte de problemas, mas eles que estão causando os problemas para as mulheres, porque são eles que estão perseguindo, são eles que estão desconfiando, são eles que estão aprisionando, são eles que estão matando, né? Então, foi criada uma diferença tão grande por esta religião entre homens e mulheres que torna impossível uma troca, uma possibilidade de identificação, de identificar na mulher uma humanidade semelhante àquela que o homem vive, né? Aí, continuando, diz Cícero, no segundo livro da sua retórica, a lascívia multimoda dos homens leva-os a um só pecado, mas a lascívia unívoca das mulheres as conduz a todos os pecados, pois que a raiz de todos os vícios da mulher é a cobiça. Pois isso aqui é muito estranho também, porque até então quem faz guerra cobiçando o território alheio são os homens, né? A gente está falando aqui de uma época em que invasões, ocupação de território, guerra por conquista de território, cruzadas, quer dizer, a gente está falando, eles estão, mesmo na antiguidade, né, os grandes movimentos de conquista, de guerra, ou seja, de cobiça pelo território alheio, pelo ouro alheio,
pela riqueza alheia, era uma coisa masculina, da guerra masculina, né? No entanto, olha de Hoje, novo a projeção, eles estão dizendo é a mulher que cobiça, quando na hoje o verdade... colonialismo é financeiro, quando eles não conseguem, eles fazem guerra, né? Exato, mesmo o processo de colonização também foi isso, é uma expansão masculina, né? É do patriarca, é o patriarca que expande, então ele que cobiça. Mas olha que loucura aqui o que, mas então tudo, então esse pensamento ele oculta a realidade, né? Isso é, e aliás, essa é a própria definição de ideologia como ocultamento da realidade, né? Ela tem a função de produzir um discurso que impede as pessoas de verem o que de fato acontece. Então, no caso aqui é exatamente isso, né? Os homens estão produzindo a guerra para roubar o que é do outro e as mulheres que são levadas pela cobiça. Mas se você pega mesmo as histórias do Velho Testamento, as conquistas, por exemplo, de território do Moisés, assim, Moisés lidera um exército de homens e ataca vários territórios, matando homens, mulheres e crianças. Então, é um líder, homem, um patriarca, que ocupa e invade territórios e mata todos os habitantes, inclusive mulheres e crianças. Mesmo quando os soldados não queriam, isso na história escrita, tá, gente? Como está narrado ali o mito, né? Mesmo quando os soldados de Moisés dizem, não, mas a gente não quer matar mulheres e crianças, eles são inocentes, vão matar só os homens que lutam com a gente. Moisés fica muito furioso e diz, não, eu falei todos, mulheres e crianças também, né? Então, mesmo que até na própria narrativa mítica, a expansão, a cobiça, o saque, né? O saque é a própria expressão da cobiça. Isso que Moisés fazia com aquela turma, com aquele exército, né? Invadiam e saqueavam. Então, mesmo quando a própria narrativa bíblica mostra que essa expansão, o saque, a cobiça do que é do, né, pelo território do outro, pela riqueza do outro, ela acontece por meio de personagens míticos masculinos, ainda assim, na ideologia, a cobiça das mulheres. Triste isso, né? É muito triste. Então, quando a gente diz que é muito, tem que tomar muito cuidado com esse texto religioso, é para tomar muito cuidado mesmo, entende? Claro que quando Jesus vem lá na frente, ele é mais bacana, ele não invade território de ninguém e não rouba nada de ninguém. E quando vão apedrejar uma mulher, ele diz, não apedrejem esta mulher. Ele não deixa que apedrejem ela, né? Mas, mesmo assim, essas ideias perpetuam porque eles voltam, né, no velho, eles voltam no que seria uma tradição religiosa, né, e não uma ruptura, né. E esse livro está aí, tá? Todo mundo compra, todo mundo tem uma Bíblia em casa, esse tipo de... essas histórias aqui que eu estou lendo, né, o Maleus Maleficarum é este livro aqui, né, ele está citando trechos bíblicos, que é um livro que boa parte da população, das pessoas do mundo cristão tem em casa, mesmo que nunca leiam, o livro está lá na casa delas. E elas podem achar isso daqui. Então, tomar muito cuidado, né? Assim, é, de fato, uma construção de uma religião extremamente patriarcal e anti-mulher. Mulher é o outro, mulher é o estranho, mulher não é o humano. Mulher é aquela coisa esquisita, né? Afinal, o que querem as mulheres? Como é que se pode formular uma pergunta dessa? Só se pode formular uma pergunta dessa quando a possibilidade de identificar a humanidade na mulher ficou totalmente prejudicada, né? Impossibilitada, porque a mulher foi construída como algo muito diferente do homem. E a partir daí a gente vê o progressismo do Papa Francisco nomeando mulheres para que trabalhem diretamente com ele, né? Então, não é à toa que ele é tão O aclamado. avesso disso, né? Exato, por isso que ele é tão aclamado, tão aclamado. E tem um monte de coisa que ficou para trás, né? Isso aqui também ficou para o Papa Francisco. Mas eu acredito que tenha ainda religiosos que acreditam nisso, porque a gente vê hoje. Tem. O próprio Papa Francisco é perseguido, né? Ele é muito perseguido, ele é ameaçado, se formam complôs contra ele. Quando ele pede rezem por mim, orem por mim, eu acredito que é de coração, porque a resistência que ele enfrenta no movimento conservador é algo assim absurdo. É absurdo. Bom, aí ele cita o Sêneca no seu Tragédias. A mulher ou ama ou odeia, não há meio termo. E as suas lágrimas são falazes,
porque ou brotam de verdadeiro pesar ou não passam de embuste. A mulher que solitária medita, medita no mal. Sêneca, embora ele tenha algumas coisas interessantes, ele também é um filósofo de um universo patriarcal, né? Então, reproduz esse pensamento anti-mulher. Esse negócio aqui, antes também, quando diz, melhor não casar, né? Eu fiquei pensando também num resíduo disso hoje, porque tem toda uma piada entre jovens homens que vão casar, que é fugir do casamento. Foi fisgado. Não quero casar. Nossa, caiu. Não tem todo um jogo de piadas de que o casamento meio, se ferrou, casou, né? Então, tem toda essa ideia de que, ao casar-se, ele vai cair, então, nas artimanhas dessa mulher perigosa, né? Se ferrou. Quando a gente vê, na verdade, no mundo machista que a gente vive, no país machista que a gente vive, a vantagem do não casamento hoje em dia é das mulheres, né? Porque quando você casa, você está num problema e num perigo, né? Com a violência doméstica. Então, isso aí devia ser uma fala nossa. Exato, e feminicídio é diário, né? A gente viu eu vi essa semana passada, a gamer que foi assassinada por outro gamer, jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, e a fala dele é que ele participa de um grupo misógino no submundo da web, e esse mundo misógino acredita nestas coisas, né? Eles acreditam de fato que a mulher é essa coisa perigosa e que deve ser combatida como um inimigo. E ele, né, eu não sei toda a história do cara, não sei que tipo de ambiente social, familiar que ele viveu, mas ele foi instigado por um grupo na web a odiar mulheres, porque mulheres são perigosas, ou são maldosas, ou são maléficas. Essa semana aconteceu isso. Mas para as mulheres, aí depois aqui ele vai falar que, apesar dessas mulheres maléficas, também existem as mulheres de boa índole, que merecem muitos louvores, né? Aí ele cita Judite, a Débora, a Esther, que são personagens do Velho Testamento, que, pela sua pureza, beatitude, elas salvaram o povo, né? Aí fala do Coríntios também. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, que não o repudie, porque o marido que não tem fé é santificado por sua mulher virtuosa, cristã, né? E no Eclesiástico 26, abençoado o homem que tem uma boa mulher, por se duplicará o número de seus anos, né? Então, aqui eles que dizem o que é uma boa mulher e o que é uma má mulher, né? Então, é o homem dizendo o que caracteriza uma boa mulher e o que caracteriza uma mulher nefasta, né? Então, apesar de ter essas mulheres virtuosas, né, ele fala em muitas vituperações que lemos contra as mulheres, o vocábulo mulher é usado para indicar a lascívia da carne. Então, de novo, a mulher sendo essa coisa, a lascívia, né, a pegada à carne, aos prazeres, e isso ligado à corrupção da alma, né? Outros têm ainda preposto muitas outras razões para explicar o maior número de mulheres supersticiosas do que homens. E a primeira está em sua maior credulidade. E já que o principal objetivo do diabo é corromper a fé, prefere então atacá-las. Ver Eclesiástico 19. Aquele que é crédulo demais tem o coração leviano e sofrerá prejuízo. Então, ele diz, a mulher tem o coração mais leviano do que os homens, né? Ela é mais suscetível a acreditar em qualquer coisa. Então, a mulher é fraca não só da carne, como também é fraca do espírito, é fraca do coração. Isso me lembra que na época de Kardec, ele publicou na Revista Espírita, que era a produção intelectual dele, uma discussão sobre se as mulheres tinham alma, e ele defendeu as mulheres, defendeu que tinham alma, e defendeu a igualdade, porque ele era casado com uma mulher que era mais velha que ele e intelectual, que é a Amélie Boudet. Então, veja, né, como até na época de Kardec, século XIX... Século XIX, isso aqui é século XV. Ainda estava isso. Ainda estava esse absurdo. Discutindo se mulher tem alma. Século XIX, isso é muito recente em termos históricos, né? E hoje, Carla, hoje a gente ainda discute se mulher pode ter autonomia e tomar decisões por conta própria ou não. Ainda se discute isso. Só falta terem que assinar de novo o nosso passaporte para a gente viajar, né? Como era. Exatamente. Porque cada coisa que você ouve.
é o absurdo. A segunda razão é que as mulheres são, por natureza, mais impressionáveis e mais propensas a receberem a influência do espírito descorporificado. E quando se utilizam com correção dessa qualidade, tornam-se virtuosíssimas, mas quando a utilizam para o mal, tornam-se absolutamente malignas. Então, quer dizer, as mulheres são mais suscetíveis a ter influências espirituais, e isso pode ser feito para o bem e para o mal, se elas são virtuosas, ou seja, se elas não têm cobiça, se elas não têm apelos da carne, se elas são uma santa do cuidado com relação aos homens, e submissas e obedientes, e cuidando deles, elas vão desenvolver essa competência para o bem. Se elas são lascívias, se elas são se elas têm cobiças, né? Se elas têm desejos, então isso será para o mal. Elas não podem ter vontade própria, senão será para o mal. Difícil. Muito terrível. A terceira razão é que possuidoras de língua traiçoeira não se abstêm de contar às suas amigas tudo o que aprendem através das artes do mal. E, por serem fracas, encontram um modo fácil e secreto de se justificarem através da bruxaria. Então, de novo, essa ideia de a mulher ter língua traiçoeira, né? Isso aí é uma coisa que está até hoje na nossa cultura judaico-cristã, que as mulheres são fofoqueiras, que as mulheres falam muito. Inclusive, tem piadinhas que os homens falam, tinha ali um monte de mulheres que ficaram falando. Tava ali com um monte de mulheres, mas daí elas falam sem parar, sabe como é a mulher? Fala muito. Então, as mulheres são muito linguarudas, o que também é totalmente falso, porque se a gente for pensar nas grandes fofocas que circularam na história, produzindo destruição em massa, foram fofocas produzidas por homens, né? Se a gente for pensar nas fake news que tem por aí, a grande maioria delas é produzida por homens, não por mulheres. Embora, claro, tem mulheres também produzindo fake news, né? Mas, assim, tem uma grande, em termos de quantidade de pessoas inventando mentiras, são homens. Esse próprio livro aqui foi escrito por 2 homens. Isso aqui é uma coisa extremamente linguaruda. É uma língua traiçoeira desses caras. Então, eu acho que é preciso que a gente pare de falar essa coisa de que mulher fala demais, que mulher é linguaruda. Tem muita mulher, tem muito falatório, que mulher é fofoqueira. E porque tudo isso é cortina para não ver a realidade, né? Fofoca, traição, mentira, difamação é muito feito pela língua dos homens também. Inclusive, esse livro inteirinho é uma língua traiçoeira difamando as mulheres. Então, o que eu percebi é que nesses aplicativos de relacionamento que eu entrei para ver como é que funcionavam, tem alguns que tem pergunta assim, num primeiro encontro, qual seria a sua maior dificuldade? Aí eles perguntam assim, escolher a roupa ou falar pouco? Isso é direcionado para quem? Para as mulheres, né? Porque os homens têm aquela tradição de dizer que o homem não fala, né? O homem não chora, o homem não fala, o homem não faz Imagina, nada. o homem dá um monte de discurso, né? O homem fala para cá, ocupa, Mas né? entre Entra eles, na eles mesa, eles falam de ocupam a tudo. fala, eles roubam a fala, eles falam pra caramba, a gente tem que ficar ouvindo. Se a gente quer falar, eles já acham ruim, porque é eles que querem dominar a voz, eles que querem dominar a palavra. É o fato. É a Marielle falando, lembra? Vocês não vão me calar. Exato, a Marielle falando, e me deu até tristeza, e mataram a Marielle. Quem matou a Marielle? Quem mandou matar a Marielle? Ninguém mais fala disso, né? A pandemia tomou tanto a nossa vida com as loucuras que a gente vê do desgoverno que a coisa passou aí, ó, estamos aí em março de novo. Enfim, aí segue, aí ele explica mais a questão intelectual, né? Por que as mulheres intelectualmente também são mais frágeis que os homens para resistir aos demônios? E fala, no que tange ao intelecto, ou ao entendimento das coisas espirituais, parecem ser de natureza diversa da do homem, que é exatamente o que eu estou dizendo. Eles constroem a mulher como uma coisa diversa da humanidade. Humanidade é o homem, a mulher é outra coisa que precisa ser compreendida melhor, que é muito estranho, com a qual não dá para se identificar. É outro ser,
construído como se fosse um outro ser no imaginário deles, né? Então, o intelecto da mulher é de uma natureza diversa da do homem. Fato que é defendido pela lógica das autoridades respaldadas em vários exemplos das escrituras. Diz-nos Essira, as mulheres intelectualmente são como crianças. E declara no Lactâncio, nenhuma mulher chegou a compreender a filosofia, exceto Temeste, cita uma. E nos Provérbios, há uma passagem a descrever uma mulher, um anel de ouro no focinho de um porco, tal é a mulher formosa e insensata. Então, ele começa a citar também várias referências indubitáveis, inquestionáveis, né, que testemunham e provam, então, que a mulher é intelectualmente inferior ao homem, por isso também, então, ela é mais suscetível à maldade e à malignidade dos demônios. A razão natural está em que a mulher é mais carnal do que os homens, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como em virtude dessa falta, a mulher é animal e imperfeito, sempre decepciona e mente, pois diz Cato, quando uma mulher chora, está a urdir uma cilada. E prossegue, quando uma mulher chora, trabalha para enganar um homem. Eu acho que se eles publicassem esse livro hoje em dia, eles seriam coletivamente processados por assédio moral. Porque é um assédio moral em cima do outro. Então, mas esse livro é publicado, ele está citando a Bíblia, ele está citando o Velho Mas eu Testamento. digo, se os autores estivessem ainda entre nós, porque é só assédio moral, tudo de ruim somos nós, né? Violência simbólica que desencadeia uma violência física. Não podemos esquecer que isso aqui não é só um falatório, uma língua afiada e uma coisa maléfica contra as mulheres. Isso aqui era a base de uma violência real. Colocar mulheres no calabouço, submeter elas a uma série de confissões de bruxaria e depois queimá-las vivas em praça pública. Ele está citando o Velho Testamento e doutores da igreja. E a respeito de outra qualidade mental, ou seja, a sua vontade natural, cumpre dizer que, ao odiar alguém que antes amava, passa a agitar com ira a impaciência de toda a sua alma, exatamente como a força da maré a ondular e agitar os mares. Muitas autoridades fazem alusão a esta causa. Eclesiástico 25, não há cólera que vença a da mulher. E Sêneca em Tragédias, nem labaredas sinistras, nem ventos assoladores, nem armas mortíferas, nada há de mais temível que a lascívia e o ódio de uma mulher repudiada no leito matrimonial. Então, agora eu pergunto, as notícias que vocês veem todos os dias de uma pessoa que mata a outra porque foi deixada, rompeu o casamento, rompeu o namoro, alguém foi assassinado. Na maioria das vezes, quem assassina quem? Na maioria das vezes é um homem que mata uma mulher. Portanto, a ira dos homens e os maus sentimentos que eles sentem, eles transformam em assassinato. Não que as mulheres não tenham maus sentimentos numa separação, mas não é tão comum elas transformarem em assassinato. É impressionante quando a gente vai colocando as ideias e os fatos lado a lado, como isso aqui realmente é um mascaramento da violência exercida contra as mulheres, invertendo isso, dizendo, olha, as mulheres que são perigosas, as mulheres que são terríveis, cuidado com elas, quando na verdade eles falam isso para exercer a violência contra as mulheres e para ocultar a violência que eles estão exercendo contra as mulheres que foram criadas na cabeça deles, né, como esse outro estranho, como esse ser muito diferente do homem. Legal. Então, chegamos ao final. Aí, primeiro, eu queria mandar um beijo para a Josi, que está com a gente desde o começo, que é nossa moderadora no canal Paz e Bem, para todos vocês que comentaram e nos chamaram de linda. Muito obrigada, isso faz muito bem. Depois do Bruacas. Obrigada pela força aí desse feminismo por uma nova humanidade. E convidar vocês para que curtam e se inscrevam no canal Paz e Bem, Filosofia e Movimento, Pós TV 247.
Mais alguma coisa, Fernanda? Não, só isso. A gente vai continuar lendo esses trechos, gente, para vocês entenderem a concretude dessa difamação masculina contra as mulheres, desse mundo patriarcal do que nós herdamos, né? Que a gente está falando de uma Europa da transição da Idade Média para a moderna. Isso aqui é transição, século XV. Já tem renascimento ali dando os ares. E eles estão perseguindo mulheres e colocando elas nas fogueiras em praça pública. E isso a gente já viu como que a gente herda, né? A ideia do não casar, ai, que terrível, vai casar, ih, se ferrou, foi fisgado. Ah, a mulher é linguaruda. Tudo isso está aqui, tudo isso ainda circula em comentários do cotidiano. A mulher alargada vira uma coisa perigosa. Então, aqui estão dizendo, quando na verdade os fatos do cotidiano dizem que homens largados tendem a se tornar mais perigosos que as mulheres, porque eles matam as mulheres e tem lei contra feminicídio por causa disso. Isso é um fato. E nesse período eles estavam matando mulheres, dizendo que mulheres é que são rancorosas, perigosas, maldosas. Mas é eles que estavam matando. Eram eles que estavam matando organizadamente, com autorização da igreja. Eram os homens que estavam matando as mulheres. Não eram as mulheres que estavam matando os homens. No entanto, eles estavam dizendo que as mulheres é que eram perigosas. Mas não estavam matando, e muito menos sistematicamente, e muito menos de uma maneira institucionalizada e organizada. Legal. Então, agora, para vocês que estiveram aí conosco, um beijo grande. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Comentem, deixem seus comentários, deixem seus desabafos. O que vocês acharam? Continuamos. Tem muito mais coisas, isso é só o começo. Tá bem? Tchau, gente. Tchau, cara.